Seja bem-vindo ao podcast Rádio Lean. Neste programa eu trago dicas e insights sobre Lean, Six Sigma, melhoria contínua e gestão. Eu sou o Wilson Fogaça e te ajudo a ser um ninja da melhoria contínua e abrir as portas para uma carreira de alto nível. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre os primeiros passos para você se tornar um ninja da melhoria contínua. Trazer aqui uma conversa para a gente começar a falar um pouco sobre o que é ser esse ninja da melhoria contínua, tá bom? Que é algo cada vez mais importante nas empresas, é algo que a gente realmente precisa buscar isso, né? Precisamos almejar tudo isso. E também, assim, dado o contexto atual, certo? Por quê? Porque as empresas precisam de profissionais realmente capazes de transformar, de inovar, de fazer as coisas diferentes. As empresas brasileiras precisam disso, principalmente nesses tempos agora de pandemia. Então, se você quer ser um ninja da melhoria contínua, hoje você vai aprender os primeiros passos para isso, certo? Como que a gente chega lá. Legal? E esse já é o nosso primeiro insight, a gente saber que é um passo a passo, não é uma mágica que eu vou fazer hoje e amanhã você vai ser um ninja da melhoria contínua, certo? É um passo a passo que a gente tem que seguir, tem que fazer, tem que estudar. É fácil? Não tanto. É possível? Muito possível. Nós já tivemos alunos que tiveram excelentes resultados com isso, né? Todos os nossos alunos conseguem fazer grandes coisas. E é uma das competências do profissional do futuro. Beleza? Então, estou vendo a galera do Greenbelt que está acompanhando a gente aqui também. Maravilha, sejam super bem-vindos. E agora, vamos pensar um pouquinho, gente, o que é o conceito de um ninja? E por que a gente escolheu esse nome como ninja da melhoria contínua? Olha que interessante. Ninja, quando a gente pensa no ninja, e se a gente for lá no dicionário e procurar a tradução, ninja é uma pessoa que tenha qualidades extraordinárias, fora do comum, surpreendentes. Ou seja, um ninja não é qualquer um, certo? E o ninja treina para lá e matar o seu inimigo, sumir, passar desapercebido. No mundo corporativo, o que a gente entende como ninja? Como aquela pessoa fera, aquela pessoa ninja, certo? Aquela pessoa que manja muito do negócio e que consegue trazer grandes resultados, consegue fazer grandes coisas. Então, nós revisitamos os nossos programas aqui na Yokoten para chamar agora de ninjas da melhoria contínua, certo? E quando nós somos um ninja da melhoria contínua, a gente quer mudar algumas coisas. A gente não quer matar esse inimigo como o ninja mata, mas o nosso inimigo é outro. Sabe o que é, gente? É o lixo que nós temos nas nossas empresas. E tem empresa que tem tanto lixo que ele está mais para um caminhão de lixo do que uma lixeira isolada. O que são esses lixos nas empresas? São as perdas, os desperdícios, os problemas nos processos. Só para você saber, existem 8 tipos de desperdícios de lixos, que mais para frente a gente vai falar disso em outra live, mas a gente precisa saber que são esses lixos. É isso que atrapalha a nossa vida, é isso que faz o dinheiro ir pelo ralo. E o ninja da melhoria contínua, ele começa a cortar tudo isso aqui, começa a tirar isso e cortar. Como é que esses lixos se manifestam? Pensa na tua empresa agora aqui comigo. Quando você tem um processo que você precisa ir do ponto A até o ponto B, como que isso acontece no teu dia a dia? Me responda, pensa isso. A sua empresa, ela trabalha de uma forma organizada, uma forma estruturada, uma forma onde os processos são todos lineares, são todos organizados, e aí é muito fácil conduzir os processos. A gente sai do ponto A, vai para o ponto B, bonitinho, faz a lição de casa e consegue ter um processo perfeito? Ou será que a gente está nesse emaranhado, nesse novelo de gato que a gente fala aqui? Mais provável seja isso, certo? No dia a dia das empresas. Aliás, é a realidade da maior parte das empresas brasileiras. Então, isso é o nosso lixo.
É assim que a gente perde dinheiro, é assim que a gente perde tempo numa empresa. E quando a gente fala do conceito de melhoria contínua, o que é melhoria contínua? É nada mais, nada menos do que a gente cortar esses lixos todos os dias. Simples assim. Por quê? Porque à medida que eu vou cortando esses lixos, eu vou deixando a minha empresa mais lucrativa, eu vou reduzindo os meus prejuízos, eu aumento a minha produtividade, eu aumento os lucros que eu tenho na minha empresa. E eu falo muito isso para os empresários nas consultorias que a gente faz. Às vezes o empresário, ele fatura muito, mas ele não ganha dinheiro. E sabe por que ele não ganha dinheiro? Porque o processo dele é tão ruim, ele tem tantas perdas, tem tantos desperdícios, as coisas são tão perdidas na empresa dele, e que o dinheiro vai pelo ralo, é como se ele abrisse uma torneira. E daí o que acontece? A gente fala com um empresário desse, fala assim, cara, como é que está o faturamento? Tá legal? Tá legal. Mas e as margens? E o lucro? E aquilo que sobra no final do mês? Pois é, Wilson, mas a gente não ganha dinheiro. Eu faturo, mas não ganho dinheiro. Olha que doido isso, certo? Isso por quê? Porque os processos são muito ruins. Tem muitas perdas e desperdícios no meio do caminho. Então, a gente vai começar essa série de lives chamadas de atalhos e obstáculos para te ajudar a enxergar essas perdas e esses desperdícios e aí você conseguir economizar para a tua empresa 1 milhão, 2 milhões, 300 mil, 600 mil, por exemplo, que foram alguns projetos de melhoria que nos vem na cabeça agora, de alguns alunos nossos que fizeram e que com certeza você também vai conseguir fazer, certo? Inclusive, mais para frente, nós vamos trazer esses alunos, né? A gente vai contar as histórias deles, vamos mostrar os cases deles, todas essas reduções de custo que eles trouxeram para as empresas, para que você possa se inspirar, saber que sim, é possível chegar nesses números. Imagina, como que você acha que você seria reconhecido na tua carreira fazendo um projeto assim de 2 milhões de reais de economia por ano, ou de 600 mil reais de economia por ano, certo? Isso é música para os ouvidos do seu recrutador, música para os ouvidos do seu empregador. Então, por isso que a gente fala, né, que a nossa missão aqui é te ajudar a ser um ninja da melhoria contínua para você abrir as portas para uma carreira de alto nível. Legal? Ai, Wilson, mas como assim, né? Reduzir custos desse tamanho em uma empresa? É uma fórmula mágica que você tem para isso? Você vai lá e estrala o dedo e reduzir os custos? Não, gente, não é, certo? Não é. É uma tarefa pesada? É pesado. A gente não pode falar que é fácil. Mais ou menos como eu falo em consultoria Lean, certo? De que chegar um consultor Lean na tua empresa e falar que é fácil fazer o Lean, foge igual o diabo foge da cruz, que esse cara não sabe o que está dizendo. É difícil, é uma saga você implementar o Lean em uma organização. E trabalhar com projetos de melhoria contínua, também, você tem o teu nível de esforço, você tem o teu nível de dedicação, você tem muitas coisas que você tem que fazer. Mas não é uma fórmula, ele está mais para um GPS do que para uma fórmula. Olha que interessante isso. Esse GPS é a metodologia que a gente usa para fazer o nosso trabalho. É essa metodologia que direciona os profissionais para o sucesso. É uma metodologia estruturada, uma metodologia organizada que tem começo, meio e fim. E que mais para frente a gente vai falar dela. Por enquanto eu não quero confundir a sua cabeça. Mas se você quer começar a fazer melhoria contínua na sua empresa, de verdade mesmo, se você quer se tornar um ninja, você precisa confiar no GPS. Você precisa confiar no método, confiar no processo acima de qualquer coisa. E aí, com isso, a gente tem uma primeira tarefa que é mudar a nossa forma de pensar, certo? Então, o primeiro passo de tudo, o começo de tudo, para você ser um ninja da melhoria contínua, a primeira coisa é mudar a forma de pensar e mudar
a forma de enxergar os problemas, enxergar o que está acontecendo, enxergar as oportunidades de melhoria, você conseguir fazer essa leitura e entender tudo isso. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer, certo? Eu falo muito isso nas empresas. Quando a gente vai em consultoria nas empresas, o cliente, o dono da empresa, o gerente, o diretor, ele pergunta: Wilson, por onde que a gente começa? Qual é o primeiro passo? Pessoas. O primeiro passo é na transformação das pessoas que vão transformar os processos, que vão transformar as suas empresas, certo? Então tem uma escada para isso, não é algo que acontece do dia para a noite. Então, essa primeira transformação nas pessoas é o mais importante de tudo. Porque daí é a partir daqui, que a gente vai ter a visão além do alcance para poder enxergar as oportunidades, enxergar os problemas, enxergar o lixo que tem ao redor dessas empresas e começar a cortar, começar a fazer o nosso trabalho. Sem essa visão ao longo alcance, você não consegue se tornar um ninja da melhoria contínua, certo? Então eu brinco muito nas minhas aulas que os alunos eles têm que ter faro para isso, certo? Eles têm que ter faro para detectar problemas, faro para detectar oportunidades de melhoria nas empresas, igual um cachorro perdigueiro que vai buscando as coisas por aí. É a mesma coisa. Então, quando você começa a olhar essas situações com outros olhos, você começa a ganhar destaque na sua empresa, sabe? Esse é o grande ponto. Porque, assim, eu vejo muitos profissionais que ficam estagnados anos e anos e não são promovidos nas empresas onde eles trabalham. E, assim, gente, bons profissionais, tá? Aquele profissional que veste a camisa, que trabalha bastante, que faz hora extra, trabalha sábado, trabalha domingo, né? Trabalha feriado, faz um monte de coisa, mas ele não é promovido no final das contas. Ele vai ficando para sempre. Aí essa pessoa resolve fazer uma pós-graduação. Cara, pós-graduação não te promove. Vai fazer cursinho de Excel. Cursinho de Excel não te promove. Você sabe o que te promove numa empresa? A sua capacidade de trazer resultados. Resultados, é isso. As empresas hoje em dia elas querem cada vez mais resultados. Então a gente tem que parar com esse discurso, né, sensacionalista, né, das empresas, sabe? E lembrar, a empresa tem que dar dinheiro, a empresa tem que dar lucro. É para isso que uma empresa existe. Então ela está aqui para dar resultados. É essa sua capacidade de gerar resultados que vai fazer a diferença na sua carreira. E é por isso que eu comentei com vocês que eu vejo muitos bons profissionais que realmente se dedicam, fazem as coisas, mas ou eles não dão o resultado que a empresa espera, ou os resultados deles são muito tímidos. E aí o seu colega do lado tem resultados muito melhores do que você. E aí você vai ficar para trás e ele vai ser promovido. Então, se você que está me ouvindo realmente quer ser promovido na sua empresa, quer ganhar um destaque, ou se você está procurando emprego, saiba que a primeira coisa que você tem que fazer é sair da vala comum, é fazer algo grande, fazer algo diferente, algo de impacto, para chamar a atenção do recrutador, para chamar a atenção na empresa, para você trabalhar na sua autoimagem dentro de uma empresa. E uma das melhores formas de fazer isso é se tornar um ninja da melhoria contínua. Por isso que a gente está tendo essa conversa. Quando você é um ninja da melhoria contínua, você trabalha nessa tríade que a gente tem aqui, certo? Então é uma tríade que conversa, é uma tríade onde cada uma das pontas do triângulo tem uma influência e uma necessidade de complemento da outra tríade, da outra ponta. Então, nosso primeiro ponto, o ponto de partida hoje, vai ser no pensar. Legal? Então,
como que a gente pensa e enxerga o mundo e as nossas empresas de uma forma diferente, para a gente começar a fazer a diferença e começar a ter esse faro para a melhoria contínua. Já começa aí. O grande problema que a gente vê dos treinamentos de melhoria contínua, de Lean Six Sigma que tem por aí, é que eles vão direto com o aluno na parte do estudo, do estudar. E daí o aluno vai lá, aprende um monte de ferramentas, aprende um monte de coisa, técnicas, estatística, tudo isso, mas ele não pensou, ele não mudou o pensamento dele. Você pergunta para um aluno desse, cara, por que você está usando essa ferramenta? Ele nem sabe. Gente, eu já cansei de entrar em sala de reunião com gerentes, com supervisores, a galera lá trabalhando, fazendo brainstorming, por exemplo, para resolver um problema, e daí eles colocam lá, ó, a gente vai fazer aqui uma matriz de espinha de peixe, por exemplo. A gente vai fazer um DOE. E daí eu pergunto para eles, tá, mas por que você vai fazer isso? E as respostas que eu ouço porque a gente tem que fazer. Porque o nosso chefe mandou a gente fazer. Porque aqui na empresa tem um protocolo que diz que para resolver problemas eu tenho que usar essas ferramentas. Então as pessoas não pensam, elas saem direto realizando. Elas estudam mais ou menos e o pensar é zero. E daí o que acontece? Você não consegue se tornar um ninja da melhoria contínua. É só ver a quantidade de green belts e black belts que tem no mercado. Pensa, quantas pessoas se conhecem que são green belts ou black belts que não conseguiram a certificação? Que eles foram, fizeram um curso, pagaram uma fortuna num curso, mas que eles não tiveram a certificação. Porque por algum motivo o pensar e o realizar foi comprometido, certo? Então, essa tríade é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente se a gente quer ser um ninja da melhoria contínua. Esses 3 elementos precisam conversar, senão a coisa não vai dar boa, não vai funcionar. Legal? Então, hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre como pensamos e como enxergamos o mundo. E como que a gente começa a desdobrar algumas coisas já a partir dessa nova forma de pensar. Para a gente seguir no nosso raciocínio, e eu adoro esse exemplo, imagina esse copo d'água aqui, tá bom? Então, imagina que você está numa empresa e aí você foi fazer uma entrevista, por exemplo, lá com um recrutador, certo? Chega lá o seu recrutador e aí ele mostra essa foto do copo aqui para você. E aí o recrutador, o que ele vai te perguntar na entrevista? Vai falar assim, cara, esse copo tá meio cheio ou tá meio vazio? E aí a gente vai responder daquele jeito, né? Não, a gente tem que responder sendo positivista, tem que ser uma resposta positiva, porque senão ele vai achar que eu não sou a pessoa ideal para esse emprego. Daí a gente vai lá e fala para ele, o copo está meio cheio. E daí o recrutador fala, essa pessoa pensa positivo, que realmente o copo está meio cheio, ele não está meio vazio, certo? Temos que ser positivos. Só que não. Daqui para frente, tudo isso tem que mudar com os ninjas da melhoria contínua, tá bom? Todas as vezes em que algum espertinho perguntar para você se esse copo está meio cheio e está meio vazio, sabe o que você vai responder para ele? Por quê? A resposta é por que estamos usando um copo tão grande? Olha como muda a nossa visão. Espera aí, mas se eu tenho só isso aqui de água, metade do meu copo de água, por que eu estou usando um copo tão grande? Ou por que eu estou usando um copo, 2 copos, para levar a mesma quantidade de água, sendo que eu poderia colocar tudo no mesmo copo? Ou por que esse copo tão grande? E aí a gente começa a olhar, imagine que você trabalha em uma empresa que distribui esses copos de água mineral pelo Brasil inteiro. Você está praticamente fazendo o dobro de viagens de caminhão que você poderia fazer caso você usasse um copinho menor, por exemplo, certo? Ou ao invés de 2 copos, você poderia usar um copo um pouco maior e consolidar 2 copos em um só, por exemplo.
Se você trabalha num centro de distribuição, então você está ocupando o dobro do espaço. Se você é da área de compras, você estaria comprando o dobro da quantidade de copos necessárias para fazer esse abastecimento, por exemplo, certo? Então, a pergunta que não quer calar não é questão do copo estar meio cheio, meio vazio. A questão é por que nós estamos usando um copo tão grande? Gente, e é essa capacidade de perguntar por quê que vai fazer toda a diferença daqui para frente. Então, o começo de tudo, existem muitas teorias sobre o começo da melhoria contínua, tá? Muitas teorias. Na minha visão, a gente tem que começar com um propósito, começando pelo porquê. Por que eu preciso fazer isso? Por que eu tenho essa condição? Por que eu estou trabalhando desta forma de hoje? Independente da ferramenta, independente da técnica, independente do que você está fazendo, comece pelo propósito, comece pelo porquê. Cara, quando você levanta o bumbum da sua cama de manhã e você vai trabalhar, você tem que saber o seu propósito. Por que eu estou indo para o escritório? Por que eu estou indo para a fábrica? O que a empresa espera de mim? A gente fala muito isso nas aulas de liderança. Fala, senhores e senhoras líderes, se vocês querem ser bons gestores, querem ser bons líderes, a primeira coisa que vocês devem passar para suas equipes é por quê? Qual é o propósito? Para que eles existem na sua organização e o que vocês esperam deles como líderes? Olha só. Então comece sempre pelo porquê. Para te ajudar nesse processo e você começar a dar os seus primeiros passos como um ninja da melhoria contínua, você está vendo que tem uma série de técnicas, uma série de atitudes, uma série de comportamentos que a gente tem que seguir, certo? É um GPS, como eu falei para você. Então, para te ajudar aqui na nossa primeira conversa, eu trouxe aqui para você algo muito particular que super ajuda nesse processo, que são o que eu chamo das 5 perguntas mágicas. Legal? 5 perguntas mágicas que vão te ajudar a começar a entender o porquê das coisas, começar a entender o teu propósito e começar a acender aquela centelha, assim, aquela faísca na tua cabeça para você começar a ficar interessado em melhoria contínua. Melhoria contínua, gente, é algo que deveria ser ensinado na escola, na universidade. Deveria ser uma disciplina obrigatória para todas as pessoas que trabalham, para todos os empresários, para todo mundo que precisa de resultados de dinheiro. Então a gente tem que fazer melhoria contínua ser acessível para todo mundo, certo? Esse é o objetivo das nossas conversas aqui, das lives de atalhos e obstáculos. Então eu trouxe aqui para você 5 atalhos para você começar a pensar um pouquinho em melhoria contínua e começar a ter esse faro para enxergar as coisas. Legal? Então, a primeira pergunta que a gente precisa responder, indo para um pouco de ninja work agora, certo? Trabalho ninja aqui com a gente, é o que está pegando? O que está acontecendo no nosso processo? Então, amanhã, eu queria que você fosse para a tua empresa e olhasse um problema, olhasse para o seu processo e perguntasse o que está acontecendo. Mas perguntar o que está acontecendo não é simplesmente perguntar o que está acontecendo. O cliente está reclamando. O que está acontecendo? O material não está saindo bom, certo? As entregas estão atrasando. Mas é a gente disparar o gatilho da investigação e da análise. Então, o que está acontecendo? Qual é o tamanho do problema? Há quanto tempo ele vem acontecendo? Como que o cliente está reclamando? A gente tem ali uma coleta de dados, por exemplo, eu tenho algumas pesquisas, eu posso colar no pessoal do SAC, no pessoal do 0800, colar no pessoal da qualidade para pegar esses índices de reclamação dos clientes, por exemplo, e começar a entender o que está acontecendo, qual é o tamanho do problema, se é do tamanho do monstro, se é do tamanho de uma lagartixa.
certo? Para fazer isso, você não precisa de técnica nenhuma. Você não precisa reinventar a roda. Você não precisa fazer um black belt. Comece pequeno, comece do básico, olhando o teu problema e questionando, olha, por que isso está acontecendo? Esse é o primeiro passo. Depois que você entender um pouco melhor aquilo que está acontecendo, e assim, gente, olha só, isso parece muito básico, mas dificilmente a gente para fazer isso numa empresa. Você sabe por quê? Porque o nosso dia é muito corrido. O nosso dia é muito louco. A gente tem muita coisa para fazer, tem muito problema, tem muita confusão, e aí a gente fica naquele vucu-vucu, né? Faz uma coisa, faz outra, faz isso, faz aquilo, e a gente acaba esquecendo de cuidar dos nossos problemas, a gente acaba esquecendo de analisar um contexto, analisar uma situação, e usa aquela desculpa, ó, eu não faço porque não dá tempo, eu não analiso porque não dá tempo, isso não funciona muito bem, certo? Então, são coisas importantes para serem feitas que, gente, tem que caber na agenda, tem que dar tempo de falar sobre isso. Beleza? Então, a primeira coisa, o que está acontecendo? A tua segunda pergunta mágica vai ser o que deveria estar acontecendo. Olha que pergunta poderosa. Quando você pergunta o que deveria estar acontecendo no seu processo, por exemplo, o que você está fazendo aqui? Você já está projetando o futuro. Você já está olhando lá na frente onde você quer chegar. Você já começa a pensar na expectativa do seu cliente, no atendimento para o seu cliente, certo? Então, aqui, por exemplo, a gente pode lembrar daquele modelo de Kano que tem, das disciplinas de Seis Sigma, que nos faz entender os requerimentos do cliente e almejar a excelência para fazer o atendimento para ele. Então, todas as vezes que a gente pergunta o que deveria estar acontecendo, eu deveria estar vendendo mais? Eu deveria estar vendendo bastante? O meu cliente deveria estar mais satisfeito? Eu deveria estar na frente do meu concorrente? O meu processo deveria ser mais rápido? Eu deveria ter menores índices de refúgio? Deveria ter uma maior produtividade? Certo? Que seria o ideal. Então, pergunte sempre o que deveria estar acontecendo, beleza? Ninja Work aqui ao vivo, raiz, para você já começar a ser um ninja da melhoria contínua, tá? A terceira pergunta ninja é o que precisa estar acontecendo. E é aqui que a gente começa a fazer a amarração entre o que está acontecendo e o que deveria estar acontecendo. Ou seja, quando eu olho no meu alvo, quando eu olho no meu futuro, o que precisa estar acontecendo para a gente chegar lá? Eu preciso ter mais pessoas, eu preciso ter uma fábrica mais moderna, eu preciso ter processos mais eficientes, eu preciso ter pessoas que conheçam da metodologia de melhoria contínua, eu preciso ter mais clientes. Enfim, o que precisa estar acontecendo para que o meu negócio sobreviva, ou para que o meu processo tenha um bom desempenho, certo? O que precisa estar acontecendo? Então, essa é uma pergunta também que ela é muito importante e ela ajuda a gente a consolidar aquela ideia e consolidar essa linha de raciocínio. Então, é aqui que eu amarro as coisas. Aquilo que está acontecendo agora e aquilo que precisa estar acontecendo no futuro. E aí eu penso assim, legal, então é possível de chegar lá. Não é algo impossível, não é algo que eu estou sonhando aqui, elucubrando e nunca vai dar certo. Não, eu sei que eu vou conseguir chegar lá, perguntando o que precisa estar acontecendo. E aí, depois disso, vem a outra pergunta. Legal, qual é a condição atual? Olha isso, o que acontece agora? Qual é a condição atual? Qual é a condição do momento? Qual é o problema que eu tenho nesse processo? Qual é a minha limitação de pessoas, a minha limitação de recursos? Quais são as minhas deficiências? Quais são os meus problemas? O que está acontecendo agora? Então, quando a gente pergunta qual é a condição atual,
O que a gente está fazendo aqui é muito simples. A gente está fazendo uma fotografia do processo exatamente como ele acontece no momento. Exatamente. Eu começo a tirar uma fotografia dele para ver o que ele está acontecendo. E aí eu tenho a minha resposta. Qual é a condição atual? O que está acontecendo? Então, veja que a gente tem uma jornada aqui, certo? Eu começo perguntando quais são os problemas, depois o que deveria estar acontecendo, depois qual é a minha condição atual. Eu começo a fazer uma investigação séria e profunda sobre o meu problema, antes de qualquer outra coisa. Antes de qualquer outra coisa, eu tenho que fazer essas perguntas. E daí, no final, a última pergunta, o que é? Qual é a condição desejada? Legal, entendi meus problemas, entendi os meus gaps, entendi a minha deficiência, entendi tudo isso que está acontecendo, né? Toda essa confusão ao redor do meu processo. E aí eu tenho que parar e perguntar, cara, qual é a condição desejada? O que eu quero ter no meu futuro? E a condição desejada vai casar também, né, com o nosso olhar para o futuro, que deveria estar acontecendo. Certo? Então, gente, são reflexões que a gente precisa fazer. E aí, de novo, a gente não faz na empresa porque a gente está naquele looping vicioso, certo? Problema, confusão, confusão, e é uma pena. Então, uma das maiores propriedades de um ninja da melhoria contínua é essa, a gente conseguir, assim, pensar de uma forma estruturada, pensar de uma forma organizada, certo? Montando um quebra-cabeça, simples assim. Isso é mais importante do que qualquer outra ferramenta. Qualquer coisa que você aprenda. Na nossa aula de Black Belts, ontem a gente teve essa conversa com os Black Belts samurais, né? Porque Black Belt já é até samurai. Que é o quê? A maior competência de um profissional Black Belt é a visão além do alcance, é o pensar diferente, é montar uma caixa de pensamento diferente, certo? E aqui a gente começa a fazer isso. Então, quando você responde essas 5 perguntas, você está fazendo o quê? Gente, você está fazendo uma varredura completa do teu processo, certo? Você está fazendo um escaneamento 360 graus do seu processo. Você está olhando todas as caixinhas, você está olhando todas as atividades, você está olhando todos os problemas. Então, você faz um escaneamento, uma varredura completa do que está acontecendo. Aí você pode falar que você entendeu o problema e que você tem uma ideia de solução para ele e um alvo para começar a ser resolvido. Só depois disso. Se você não cumprir essas 5 etapas, você não pode falar que você entendeu o problema. Vai ser uma análise muito rasa. E aí, por ser uma análise muito rasa, sabe o que vai acontecer com a tua melhoria contínua? Vai virar voo de galinha, que é o que a gente mais vê por aí nas empresas. É tentativa e erro, é voo de galinha. Não é uma coisa estruturada, uma coisa sólida. Por quê? Porque o primeiro pensamento, a primeira etapa da tríade, que é o pensar, não foi bem feita. A gente foi direto para a ferramenta sem ter a varredura completa do processo. Certo? Então, esse é o primeiro passo para você se tornar um ninja da melhoria contínua. É você ter essa consciência que você precisa pensar diferente. Esse pensar diferente vai te ajudar a enxergar as coisas de uma forma diferente e aí sim você começa a mudar a direção do seu processo. Você começa a mudar a direção das suas questões, mudar a direção das ferramentas que você usa. Então, faça-se um favor para si mesmo. Não saia executando, não saia usando ferramentas. Existem várias metodologias para a solução de problemas, para você ser um ninja da melhoria contínua. Só que em todas elas, você precisa parar e pensar antes de qualquer outra coisa. E fazer essas 5 perguntas, certo? Que é ter uma varredura sobre aquilo que está acontecendo. Então, volta lá, anota essas 5 perguntas aí no teu caderninho, você que está me ouvindo, certo?
E a tua lição de casa, o teu Ninja Work é amanhã olhar para a sua empresa, olhar para o seu processo e responder às 5. Então, o que está acontecendo, o que deveria estar acontecendo, o que precisa estar acontecendo para a sobrevivência do negócio ou do processo, qual é a condição atual e qual é a condição desejada. E aí, com isso, você fez aquela varredura no processo e, com isso, você consegue mudar de direção, consegue ter as ideias mais estruturadas para mudar de direção. Legal? Esse é o teu primeiro passo. Antes de qualquer outra ferramenta, antes de aprender qualquer outra coisa. É aprender a aprender. E aí, com isso, você está pronto para começar a apertar o botão da melhoria contínua. Let's improve, como diria em inglês, certo? Vem do verbo melhorar. Aí sim você pode apertar o botão da melhoria, usar técnicas, usar ferramentas, certo? Mas antes, mude a forma de pensar. Mude a sua forma de enxergar as coisas através dessas 5 perguntas. Para a gente começar, a gente não precisa mais que isso. Legal? Lembrando que é uma jornada. Não é algo que a gente vai fazer do dia para a noite. Não é algo que a gente vai fazer de hoje para amanhã, certo? Mas se você quer ter um salto na tua carreira, se você quer ter algo sólido, algo assim, realmente que te destaque dos demais candidatos, que te ajuda nessa promoção, algo que você, como profissional, dá um salto em termos de gestão, em termos de desenvolvimento profissional, sim, você precisa aprender essas técnicas, você precisa se tornar um ninja da melhoria contínua. Legal? Toda quinta-feira eu estarei aqui com essa série de atalhos e obstáculos para a gente conversar, para vocês trazerem as suas dúvidas. E toda segunda, quarta e sexta, meio-dia, o almoço com mentoria, onde eu recebo um dos meus alunos ou alguma pessoa da minha audiência para tirar as dúvidas sobre melhoria contínua, sobre Lean, sobre Six Sigma, para te ajudar a se tornar um ninja da melhoria contínua. Tá bom? Queridos, super obrigado e até o próximo encontro. Tchau, tchau.